Valendo! Começando mais um Be a Giant Podcast. Nós estamos numa casa diferente hoje. Viemos especialmente para São Paulo para gravar alguns episódios diferentes. E esse episódio diferente tem uma curiosidade. Eu gravo podcast desde 2020, mais ou menos, né? Quando começou a pandemia, eu comecei a gravar podcast. E aí, desde 2020 que eu venho gravando, eu nunca tinha repetido convidado. E é a primeira vez que eu vou trazer de volta um cara que me deu a honra de gravar comigo logo lá no início da jornada, quando eu comecei a True Giants, minha empresa. E um cara que eu tenho um carinho muito grande, a gente se conheceu em 2017, 2018, mais ou menos. E, cara, virou um amigo, um irmão de coração, a gente é confidente, troca um monte de coisa. E é um cara que foi executivo de grande empresa e tem uma trajetória como empreendedor bizarra. E eu queria que ele contasse um pouco dessas novas histórias que a gente falou lá em 2020 e dos desafios da vida de ser empreendedor. Mas antes, Natália Freitas, bom dia, boa tarde, Oi, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depois dessa introdução toda, você não vai apresentar o convidado? Eu vou! O meu amigo, mas é que eu tinha que te chamar também. Você se empolgou aqui. Se empolguei, eu me empolguei. O meu amigo Ricardo Chiniachi, que é amigo. Puta que Que prazer estar aqui, Nath. Prazer. E aí, amigo? Tá aqui pra falar Como de estão novo. as coisas? Agora, 5 anos depois, estamos aqui de novo. Passou pandemia, passou um monte de coisa. Pra você ter uma ideia, nessa jornada, nesses últimos 5 anos, né, Nath? Não sei se você sabe dessa história. O Ricardo tava sócio de uma empresa, eu era sócio do Jerônimo. Aí a gente saiu, começou o negócio separado. Ele começou a empreitada dele e eu ficava trocando informação com ele. Aí teve uma hora que ele montou uma empresa ali. Cara, quer ser meu sócio, meu conselheiro junto? Eu fui, cara. Investiu, investi, apostou. botei grana. E aí a gente andou e chegou ali na frente depois, a empresa, a Gente Lab, foi vendida. Ganhei dinheiro com o investimento, cara, isso é bom. Então, cara, eu e o Ricardo teve uma experiência, né, de investir junto, ser sócio e depois separar, continuar cada um no seu trecho de jornada. Amigo, e aí, como é que tá essa vida de empreendedor? Conta só um trechinho dessa trajetória recente de Gente Lab, Eduz e começar a empreender de novo, cara. E você sabe que eu vou te fazer uma pergunta que eu até, na hora que eu tava escrevendo o roteiro com a Nath, que, na verdade, eu acho que é o que eu queria colocar como pano de fundo na nossa conversa, né? Que é o tentar, começar, mudar, insistir e saber a hora de recomeçar. Aprender e começar de novo, né? Porque eu acho que a história de empreender é muito isso, né, amigo? Muito. O que você, nessa jornada aí, que você bateu de cabeça nessa história? Prazer estar com você aqui, Klaus, Nath. Voltar aqui 5 anos depois. Essa apresentação foi foda, cara, porque passou um filme na cabeça, né? Passou. Tudo que aconteceu e até arrepia. Klaus, assim, longa história curta, para quem não me conhece, Ricardo Chiniachi, hoje sou sócio da editora Gente, é uma empresa familiar, fiquei 10 anos lá, depois montei startup, vendi para Eduz, fiquei anos na Eduz, agora saí, montei uma nova empreitada e estamos ali aprendendo a jornada de empreender, né? Eu acho que a pergunta que eu mais tenho na cabeça e que as pessoas mais fazem assim, quando é hora de parar e pivotar e quando é hora de insistir. Porque a resiliência e o cabeça dura é uma coisa muito... A linha é muito tênue. É isso. É muito tênue, né? Não, e eu acho que na hora que eu tava escrevendo esse roteiro, eu falei, cara, o Ricardo é o cara que... talvez eu, de fora, olhando, ele falou, ele vai, faz, insiste, pivota, muda, mexe, volta e tal. A capacidade e resiliência de mexer com essas coisas, né? Falei, cara, o tema central tem que ser esse, né? Muito bom. A gente fala, a Gente Lab, que você foi conselheiro investidor, a gente vendeu em 18 meses, entre a fundação e o... Foi rápido exit. pra caramba. Foi muito rápido. Inclusive, eu quero deixar registrado que no primeiro momento eu fui contra vender, porque eu achava que a gente podia vender por um pouquinho mais ali na frente. Você lembra disso? O conselho todo Com o foi conselho contra todo. vender, cara. Contra vender. O conselho todo foi Essa é contra uma vender. história muito boa que eu conto. Todos os meus investidores e conselheiros foram contra vender. Até que a gente fez uma reunião presencial de conselho, não sei se você lembra. Lembro, claro. E ali eu conversei... Foi o maior barato, porque todo mundo disse não e a gente, depois da reunião, fez um churrascão e ficou trocando conversa. Foi muito bom aquela reunião. Muito conversa. E eu gosto muito de escutar, né? E foi um grande aprendizado, porque aquela venda ali consolidou, 2022 o mercado virou, né? Assim, então, startups que tinham múltiplos... a gente vendeu por múltiplos, acho que 8 vezes a receita. A gente vendeu bem. Hoje não tem mais isso, Não. né? Então...
Foi um timing bom. Para mim foi uma jornada na Eduz maravilhosa também, um grande aprendizado. E muito do que eu queria era viver aquela experiência de tecnologia também. E eu falo que em 18 meses a gente pivotou o negócio do GenteLab 3 vezes. Então, faz parte você aprender o que está dando certo, entender qual está sendo o seu core e o quanto o caminho tá funcionando, né? Então, a gente começou no B2C, depois a gente foi para um B2B, depois a gente foi para um B2B2C. E aí, o B2B2C começou a escalar rápido. A gente falou, opa, aqui tem um caminho que funciona. Então, isso talvez eu virei um grande aprendizado de fazer quando acelerar e quando pivotar. E o que eu mais acredito, Klaus, nessa jornada aí nos últimos anos, aí eu estou no digital desde 2012 também, né? Com o Instituto Gente, Roberto, Arthur. O crescimento ele tem que ser orgânico e ele tem que ser fácil. Assim, não fácil em termos de pouco trabalho, mas fácil em termos de você ter a visão. Ele tem que ser natural, né? Ele não pode ser forçado, ele tem que ser natural. Você tem que encontrar o caminho naturalmente. Não pode. Quando eu pego muita gente patinando ali na casa do 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não está encaixando, fala, cara, volta umas casas. Ontem eu estava exatamente numa mentoria. Volta 2 casas, reorganiza a empresa, deixa ela lucrativa e pede tempo para você poder olhar e conseguir fazer, né? Assim, uma das coisas que eu sempre tive muito clareza no GenteLab, a gente breakivou 4 vezes ele. Porque a gente desbreakivava, tentava um caminho e aí voltava o break-even. Desbreakivava. Então, assim, eu acho que o crescimento ele tem que ser orgânico, natural e você tem que ter sempre a rédea do cavalo na mão. O que eu mais vejo é a gente perdendo a rédea do cavalo, acelerou e pum, bateu na cerca. Vou fazer uma pausa para a tecla SAP, nossa audiência, pequenos e médios empresários. O que é breakivar, Ricardo? O Klaus é muito melhor do que eu para falar break-even. Não, manda não. Ela perguntou para você. Resolve aí. O break-even é talvez um dos momentos mais importantes da empresa quando você consegue equilibrar os custos e receitas, né? Então você consegue ter uma receita positiva da sua empresa. A gente está começando um negócio novo agora, a gente está gerando mais custo do que receita. A gente tem um momento ali que as contas equilibram, né? O break-even que a gente chama. E aí você começa a ter um negócio saudável e são marcos importantes, né? O break-even é um marco importante de você entender quanto eu tenho que conseguir gerar de grana para conseguir empatar a minha operação. O break-even, a história é, tô empatando, né? Não tá entrando, não tá saindo. O que tá entrando, tá saindo e eu tô empatando essa história. Esse é o bom ponto do break-even, né? E eu acho que uma das coisas mais importantes em termos de gestão é esse time, né? Se você está muito à frente do seu crescimento, você está com contas de custo muito caras. Se você está atrasado, você está... Você sabe que esse é um dos pontos, talvez, que eu mais comunico, falo e tenho problema de conversa com pequeno e médio empresário. Essa galera tem o hábito de dar um passo de crescimento. Primeiro que crescimento não é linear, né? Ele é degrau, né? Então, o grande lance é saber qual é o tamanho do próximo degrau. Porque, às vezes, e eu faço uma analogia sempre dessa história, que você tem um avião de 10 lugares e você chegou na capacidade do avião de 10 lugares. Qual é o próximo avião que você compra? Porque você não vai ter demanda para um avião de 150 lugares. Só que o próximo avião é de 30. Só que quando você for do avião de 10 para o de 30, você só vai encher 13 lugares. Logo, o custo aumenta desproporcionalmente à velocidade que você tem capacidade de botar receita de novo. Então, o break-even, né, ou o empatar, no momento de crescimento, ele faz. Cheguei no break-even, começou a dar grana, eu tenho que dar o próximo passo de crescimento. Volta para o negativo. Tem momento que ele volta para o negativo. Ou então ele volta muito próximo do zero ainda ali, empatado. O ideal é que você dê incremento marginal na tua capacidade de escala e crescimento. O digital é um lugar que dá para você fazer isso, né? Eu acho que essa é a beleza do digital. Quando você vende curso digital, login e senha, qual é o incremento marginal de custo que você tem? Zero? É isso. Zero. Então, assim, é infinito o momento de escala. Mas quando a gente vai para a prestação de serviços, né, que é uma grande parte da nossa audiência, essa realidade já não é a mesma, né? Prestação de serviço, capacidade de estoque, né? Que você tem estoque limitado. Tem gente que tem problema de capital de giro, né? Assim, eu tenho crédito para comprar. Eu estou com um cliente agora que está com um problema. Ele tem capacidade de faturar o triplo. É um marketplace. Tem capacidade de faturar o triplo. Mas ele tem um problema que ele não tem capital próprio. Ele precisa de capital terceiro porque ele tem um desencaixe de capital de giro para compra do produto
para poder vender, porque ele traz da China. E aí ele não tem capital próprio. Aí falta crédito e capacidade de crédito para ele. Porque daí o banco pede crédito, alguém pede dinheiro para ele. Mas deixa eu ver o teu balanço. Não, peraí, você não tem garantia e tal, etc. E ele não consegue crescer porque ele tem... Eu estou resolvendo um problema agora para ele. Não é um problema de... É um problema de crédito, né? Que é o próximo passo de crescimento dele. Isso é uma das coisas que a gente mais conversa, né, Klaus? Anota essa, que essa é a mais importante. A empresa quebra pelo fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Não quebra por prejuízo. Então... Cuida do seu fluxo de caixa. O pessoal brinca, eu vejo diariamente, todas as empresas que eu tenho, fluxo de caixa, todas elas. Porque, assim, isso é o maior legado que existe. Eu repito quase todo podcast, né? Eu falei assim, eu trabalhei em grandes empresas, né? Eu trabalhei no Grupo Globo, trabalhei no Esporte Interativo, né? Trabalhei na Turner, né? CNN, Turner e tal, etc. Tinha uma coisa que eu mandava para a mais alta instância todo dia. O fluxo de caixa. Então eu tava lá, Dr. Roberto Irineu Marinho, segue o fluxo de caixa. É isso. Segue o fluxo de caixa. Ele olhava pra aquela merda, entendeu? Tem que olhar, né? Na verdade eu mandava para alguém que mandava para ele. Mas enfim, o ponto não é esse. Sempre tinha alguém que centralizava o caixa todo daquele negócio e mandava lá. Então assim, caixa não se discute, tem que olhar, né? Então caixa é cash is king, né? Caixa é rei. Como você desenvolveu essa capacidade, ou sei lá se você masterizou isso de alguma forma, de tipo, qual é o momento, então agora de eu saltar para o próximo degrau? A gente tem uma clareza, e eu acho que todo degrau é um projeto. Então, assim, eu sempre tenho um core da empresa, que eu acho que é o que vai rodando, e a gente desenha um projeto. Então, eu quero tentar explorar o B2B. Então, eu tenho clareza de quanto combustível eu tenho para o meu avião, quanto tempo eu vou investir, qual a expectativa, e aí eu coloco sempre metas de energia e metas de resultado, né? Mas eu foco muito nas metas de energia. E aí você consegue entender, e eu falo, cara, daqui 6 meses a gente vai sentar e revisitar, para entender se isso está funcionando ou não. Então... quase como uma incubadora, né? Você coloca tipo uma empresa dentro da sua empresa. É isso. E tem que ser uma incubadora com P&L, né? O DRE, ou demonstrativo de resultados aqui muito claros, porque você vai alocar os recursos. Então, a cada 6 meses a gente visita. Tem projeto que a gente demora 3 meses, tem projeto que a gente demora 6 meses e a gente vai. Então, eu gosto muito de uma analogia que tem o seu barco e você vai soltando jet skis. E aí você vai falando, cara, jet ski, vai lá dar uma olhada naquela ilha. O que tem lá? Puta, legal, tem coisa boa, tem água de coco. Então, vamos explorar um pouco mais. Se não, volta para cá pro barco e continua no core. Porque eu acho que aí, se isso avança... começa a ser um motor 2 de empresa e aí você começa a botar mais energia. Eu acho que o ponto de você entender... É que tem aquela matrizinha, né, de produto e mercado, né? Que você cria, que é clássica, né? Você tem capacidade... Você tem um produto que atende um mercado. Você dentro daquele produto, dentro daquele mercado, você ainda consegue escalar. Não inventa coisa nova, né? Vai atacando e escalando ali dentro. Quando você alcançou a maturidade de escala ou market share ou alguma coisa onde você vê que naquele produto e aquele mercado você não consegue escalar mais, aí você muda ou para um novo mercado com o mesmo produto ou para um novo produto dentro do mesmo mercado. Porque daí você está otimizando ou masterizando alguma coisa que você já sabe, conhece bem, ou o produto ou o mercado. Não inventa uma parada nova, né? Que não é nem... Um quadrante de novo produto para novo mercado. Novo produto para novo mercado. Esse é o último, entendeu? Pô, exaurir os 3. Não tem... Que é difícil, né? Vamos combinar, né? Você não consegue criar nenhum outro produto para assim, vamos combinar, né? Então, você tem que ter muito... Você tem que querer muito para... Tem muito louca no digital, né? Da galera... Tem. Tem umas pivotadas muito loucas. Mudar loucamente. Mas é que eu acho que... Mas às vezes a pessoa mexe no core do negócio, né? Ontem e a pessoa falou, cara, eu quero montar uma plataforma de tecnologia para fazer um negócio XYZH. Cara, seu core é zero tech. Ah, mas eu fui cobrada por investidor de ter mais tecnologia. Eu falei, cara, peraí, vamos gerar receita, vamos gerar resultado, EBITDA, vamos crescer aqui. Aí depois a gente vai olhar para cá e decidir se vai... Mas eu acho que tem um problema anterior, Rick, que eu tenho muita gente que é uma das coisas que eu brigo muito antes. Que eu acho que esse aí é um ponto importante, mas é que tem muita gente, principalmente no digital, que começou a empreender único e exclusivamente para gerar grana. Sim. Não tem propósito, não tem um porquê por trás. Ele nem sabe o que é core business. Ele não sabe por que ele está fazendo aquilo. E aí ele faz um negócio que daqui a pouco morreu. Não faz mais sentido. Tipo, agora eu vou vender low ticket pra caraca.
Aí daqui a pouco o low ticket morre. Aí o negócio começa a entrar no estádio de maturidade, o pessoal deixa aquele negócio na mesma dinâmica para de funcionar. E aí ele pivota o negócio, não é porque faz sentido para ele. Ele vai pro próximo hype. Qual é o próximo hype? E ele fica de hype em hype tentando surfar ondas. Não porque ele tá fazendo alguma coisa que ele gosta, tem propósito, faz sentido pro que ele faz e tal, etc. Assim, eu acho que tem muito isso. E tá tudo bem ter gente que faz isso no início da jornada, né? Porque, vamos combinar, né? Pirâmide de Maslow. Tem hora que eu tenho que botar dinheiro no bolso para pagar o leitinho das crianças. Tem que começar faturando, né? Exatamente. Tem hora que não tem jeito, né? Mas chega mais para frente, quando você já tem... a gente agora tá vivendo a gente já teve, no digital principalmente, a gente teve a panaceia do lançamento, depois do perpétuo, depois do não sei o que, agora do stories, depois não sei o que, depois foi pro TikTok, agora tá no low ticket. Sempre tem o lançamento pago, sempre tem uma novidade dessa parada que todo mundo vai. Qual é a... Sabe, já viu futebol de molequinho, futebol de criancinha? É o efeito manada, né? Futebol, eu gosto de futebol de molequinho. Sabe o que é futebol de molequinho? Quando criancinha... Do recreio. O recreio. O campo tá aqui. Tem 5 de cada lado, futebol de salão. Aí você tá achando que a galera tá jogando igual. Não é. Estão 10 em cima da bola. Aonde a bola tá o futebol, que não tem organização, né? Tá todo mundo onde a bola tá. Eu acho que, né, vocês dois podem confirmar ou não, é muito da imaturidade do mercado, né? Do mercado digital no Brasil. Empreendedores muito imaturos, né? Sim. Não, mas assim, no geral... dado do Sebrae não é meu, e não tô falando só do digital, tô falando como um todo. A capacidade de entender de gestão e de negócios do brasileiro é nenhuma. Assim, é baixa. Assim, o cara não sai preparado. Você quer ver o maior dado que me mostra que as pessoas não são preparadas para empreender? Alguém tem dúvida que o maior caminho de médico e advogado é abrir consultório, não é trabalhar para os outros, abrir consultório e escritório? Profissional liberal, é isso. Profissional liberal, eles vão ser profissionais liberais? Uhum. Não tem uma linha na faculdade de medicina, não tem uma linha na faculdade de direito que ensine o cara como fazer a gestão da sua clínica, do seu escritório. Como é que... Então o cara sai um médico, pica das galáxias, mas na hora de fazer o fluxo de caixa da clínica dele não sabe. Por isso é que tem tanto mentor e tanta gente vendendo para médico, para advogado, consultoria de gestão, para ensinar o cara a fazer e ter negócio, porque o cara não sabe, ele não é preparado para isso. É isso. E eu falo muito assim, você não precisa ser o master em todas as áreas do negócio, mas Perfeito. Você precisa saber sobrevoar todas as áreas. Quais são as áreas que você acha que hoje não são terceirizáveis e quais que você acha que poderia... Óbvio que varia de business para business, mas no geral. Mais do que de business eu dou uma resposta clara sobre isso, mas eu queria te ouvir. Mais do que business para business, eu acho que varia de empreendedor para empreendedor. Também, perfeito. Tem empreendedor que o pé direito é comercial. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é ter alguém que sustente o financeiro. Porque eu acho que as áreas elas vão amadurecendo. Você começa com o seu negócio pequenininho, sendo um comercial, você precisa vender. Né? Assim, até o primeiro milhão, você fala, bota o negócio para dentro. Aí depois fala, preciso faturar, esse cara precisa me pagar, então precisa começar a funcionar. Aí você vai crescendo um pouquinho, você fala, tem que ter um operacional, tem que ter um atendimento ao cliente. Então, a sua empresa vai amadurecendo como um todo. Eu acho que hoje... 2 áreas que não podem faltar é comercial e financeiro. São as 2 áreas que, assim, você tem que saber que existe. E tem que, minimamente, saber o fluxo de caixa. É o ataque à zaga. Porque, assim, uma é onde a empresa parou de entrar cliente, ela morre, e parou de entrar caixa, ela morre. Então, assim, são os 2 lugares que você tem que cobrir. O resto, você vai organizando. Mas eu acho que, quando a gente fala de profissional liberal, tem muita gente que é boa em encantamento. Então, assim, o cara... vende, faz o encantamento, mantém o cliente, então você precisa ter algum parceiro. E eu acho que cada vez mais, o brasileiro está amadurecendo muito mais para isso. Antigamente, sócio era quase uma coisa pejorativa. Sim. Assim. Hoje em dia, é mais fácil dividir o bolo. Então, assim, eu sou um cara muito mais comercial e de encantamento. Consequentemente, eu trouxe a Flá comigo, que é uma pessoa de operações e organização. Então, ela faz o negócio funcionar. Porque eu venho trazendo projeto para dentro. Então, essa coisa tá muito mais madura hoje. É a minha Flávia. É isso. A Nath organiza, né? Pra gente conseguir parar em pé. Então, eu acho que financeiro e comercial são as 2 áreas que eu falei assim, cara, coloca mais energia. Energia nisso. Depois que você começa a amadurecer o negócio, vai acima dos 150 milhões e tal, aí você vai para um lugar mais de governança, um lugar de manter a cultura.
Mas demora, né? Bora até chegar lá, demora, né? É isso. E quando é resiliência e quando é cabeça dura, né? Não respondemos essa daí. A resposta é muito simples. Deu certo, é resiliência. Deu errado, é cabeça dura. Essa é uma boa definição. Rápida e ótimo. simples, né? Só que você só descobre Mas depois, eu tô. né? Mas fala pra eles. Só que. Fala pra, só um pouquinho. Eu tô antes desse. Eu não sei ainda. Exatamente. Se ainda deu não dentro tem uma bola de A gente cristal. brinca isso, né? Fala, cara, o cara deu certo, fez o unicórnio Connecting lá. dots, né? Vou olhar pro Steve Jobs. Olhando pra trás é mole. Eu quero saber agora, antes da decisão. Como é que eu faço? É isso. Eu sou um cara muito pragmático com indicadores, pessoal. Então, eu gosto de ver indicadores respondendo muito bem. E normalmente são indicadores de energia, não de resultado. Porque resultado demora, às O que vezes. são indicadores de energia? Indicadores de energia, muito legal. Essa é a primeira vez que eu ouço essa expressão. Então, ele vem do o livro Hábitos Atômicos, né? Ah, sim, verdade. Então ele tem Verdade. Eu quero emagrecer, eu coloco a meta, quero perder 10 quilos. Isso é uma meta de resultado. Então você fica lá, mas pode acontecer um monte de coisa nesse meio do caminho. Diferente de você colocar, cara, eu vou comer menos de 2.000 calorias 7 vezes por semana. Eu vou comer salada todo dia à noite. São coisas que estão no seu controle e que você consegue Indicadores realizar. meio, assim, mais ou menos. Indicadores que estão no seu controle. Então, vou falar pra gente. A gente tá Tem um indicador que é o... Quem fala isso está no livro O Poder do Hábito, não está no Hábitos Atômicos, né? Você quer perder peso, sabe qual é o primeiro hábito e a primeira coisa que você tem que fazer? Subir na balança todo dia. É isso, mensura. Só subir na balança. Quem não mensura não melhora. Então, assim, a gente coloca muitos objetivos. Nesse momento, a gente vai produzir 10 mil conteúdos até o final do ano. A gente vai produzir 10 mil. Isso está no nosso controle. Então, a gente vai gerar. Caralho. Eu te mando depois. Pra Não faz isso não, pô. Vai me perturbar. Tem duas social media aqui já, assim, tipo, multiplicando. Não dá pra ver. Na câmera não dá pra ver, mas estão produzindo conteúdo aqui do lado. Qual que é o nosso aprendizado esse ano? Achar nosso posicionamento, encontrar a nossa audiência e atender muito bem nosso cliente. Então, todas as nossas métricas desse ano são métricas que estão no nosso controle. E aí a gente vai aprendendo com isso. O dar certo depois, a gente vai entender, putz, estão produzindo, está aumentando o engajamento. Fizemos uma série de Harvard agora, foi super legal, gerou um monte de novos seguidores, gerou um monte de novos conteúdos. Então, a gente costuma colocar sempre metas de energia e objetivos de energia. Então, o dar certo ou dar errado é você começar a ver a evolução. E a principal coisa, Nath, que eu gosto de falar para quem está fazendo esse movimento, é olhar como você se sente. Então, assim, eu comuniquei com as meninas que no passado era entender se eu gostava de produzir conteúdo. Porque eu nunca tinha produzido na vida. Então, como é que eu tô? Pô, tô gostando. Tô vindo aqui com o Klaus, com a Nath, tô gerando conteúdo. Então, você começa a falar, pô... Eu acho que produzir conteúdo tem um jeito. Você precisa achar um jeito de fazer para não encaixa com você. Rotina, Isso aqui eu gosto de fazer. Se eu tiver que fazer... E aí, galerinha? Puta que pariu. Chato pra cacete. Mas eu acho que é esse o ponto. Tem 1000 jeitos de produzir, cada um do seu jeito. É isso. Mas você vai entendendo como é que você atende, como é que a demanda vai. Porque aí você volta para aquele lugar lá atrás, do Ikigai, né? Cara, eu sou bom, eu sei fazer e eu ganho dinheiro com isso. E aí você começa a falar, pô, legal, então tô vivendo meu propósito, tô vivendo o que eu quero fazer. Foi muito interessante, quando a gente montou a eu tava viajando com a Mariara e a gente tava com várias empresas lá e eu fiquei atendendo lá um dia, uma vida de caos ali, hora em hora, pau, cliente. E a Mariara tava no hotel do lado assim, trabalhando, fazendo as coisas dela lá. Quando terminou o dia, ela falou, cara, não tem mais essa parada errada. Porque a empresa do cara virou a sua empresa. Você vive isso, você ama fazer isso. É isso, é o que eu vivo todo dia. Então você fala, cara, dá mais, entendeu? Então eu acho que quando você vai ver, Nath, não é só porque a galera fala, não, eu quero faturar 1 milhão com esse novo projeto, com esse pivotar. Não é isso. Então, a gente foi do B2B, do B2C pro B2B pro B2B2C, de um jeito que, cara, puto, o B2C não tá funcionando, nossos clientes não estão usando a plataforma, eles não estão consumindo. A gente não tá conseguindo fazer, eles estão... Vamos pra cá. B2B, puto, B2B, o ciclo de venda não tá funcionando. Aí, B2B2C, puta, legal, tô ajudando meu cliente a ganhar dinheiro vendendo uma universidade corporativa dele. E aí a gente começou a falar, pô, aqui tá funcionando, tá todo mundo ganhando dinheiro, tá todo mundo organizando. Então, eu gosto sempre de colocar métricas muito claras para saber. E aí a gente vai numa paz. Porque eu acho que as empresas, no final das contas, o que o Klaus falou do propósito, eu acho que é super importante. Elas têm que entender que muitas das empresas elas quebram de dentro para fora. Na velocidade que elas estão colocando nas coisas. E não de fora para dentro. Óbvio, tem mercados que mudam, mas sim, a cultura vai morrendo. A disrupção acontece se você não perceber, você quebra, né? Mas não, acho que não... Principalmente na velocidade que a gente está. Mas, enfim, eu acho que não é por aí. Não é isso que faz o... Não é. Foi muito interessante, cara. Eu estava em Harvard agora, passando 20 dias lá, estudando, fazendo um curso para...
E ele trouxe um caso, chama Bugs. Bugs alguma coisa, eu não lembro exatamente. O cara montou uma empresa de pesticida. Tá. Lá. E aí o cara atendia restaurantes, bares e ele cobrava o dobro do preço, tá? Longa história curta, fez um exit de $1 bilhão. E aí montou a empresa e fez para... E aí, muita da discussão foi porque ninguém conseguia copiar ele, né? Porque o cara fazia um trabalho muito mais. Ele gastava o dobro de pesticida, ele gastava, assim, ele investia muito mais. E ele tinha uma escola que formava profissionais. Era um modelo de negócio super vencedor. 5 anos depois, ele montou em outro lugar. A primeira foi na Califórnia, eu acho que a segunda foi na Flórida. Bugs alguma coisa, uma nova empresa exatamente como ele fazia. Deu certo? Não deu certo. Por quê? Porque ele mudou. Ele não topava mais fazer as coisas, ele não topava mais... Caraca, então, é isso aí, perfeito. O empreendedor muda. E aí quando você vê, fala, cara, o que te trouxe até aqui muitas vezes é o que você já não topa mais fazer. E aí a empresa vai, não vai funcionando, você não vai entendendo muito bem. E aí todo mundo culpa a questão mercadológica. Não, é um outro... estado, é um outro momento. As baratas da Califórnia são diferentes das baratas da Flórida. Porra! Então, a gente até fez um post desse caso, né? Foi bem legal. E, então, eu acho que faz parte do empreendedor entender que tem coisas que ele vai ter que fazer sempre, porque virou a cultura da empresa. Né? Chegar cedo, sair tarde, organizar, cuidar do caixa. Você vai mantendo essa cultura. Ricardo e eu temos uma diferença com relação a isso. Porque o Ricardo gosta de ter o cantinho presencial, todo mundo ali e tal, etc. Eu, se depender de mim, não tenho escritório nenhum. Ele gosta. Eu gosto. Eu acho que presencial e home office é um negócio muito... Os dois têm modelos que funcionam. Sim, claro. Mas principalmente para empresas que estão até os 10 milhões, o crescimento é muito mais rápido no presencial, porque você cria cultura muito mais rápido. Então, o criar cultura não tem a menor dúvida, que eu acho que cria mais rápido, mas eu acho que tem modelos e modelos, né? Eu acho que e tem muito a ver com o que o sócio quer. Eu também não tenho a gente não seria só se fosse presencial, não tem como. Eu acho que tem muitos. Aí quem sobe no barco, aí a gente tá no momento... Não, aí você traz pessoas parecidas com você, né? Você traz com cultura. Outra cultura, né? Que a gente falou exato. Sobre isso, né? Acaba que você cria uma outra cultura de mais autonomia, mais autorresponsabilidade, de certa forma, né? Porque você não tá ali do lado da pessoa tomando decisão. Eu acho que mudou muito, né? Esses dias a gente trouxe uma pessoa, ficou 10 dias e saiu. Mas a gente estava remoto. O remoto, ele grita, que não performance, né? O remoto, ele entrega muito mais rápido. Sim. Então, assim, você tem as divisões de tarefas, o cara não fez, brilha. Então, eu acho que tem prós e contras, mas a gente defende muito esse lugar de... Não, eu gosto... Na verdade, se eu pudesse optar, eu optaria pelo híbrido. É isso. Se eu pudesse optar, eu optaria pelo híbrido. Mas tem hora que não dá. A gente é quase um híbrido, a gente se vê todo mês, A ao gente se vivo. vê todo mês, é verdade. A gente vai amadurecendo, né? Eu acredito muito no presencial no início, depois eu acredito no híbrido, depois eu acredito em muitas tarefas no remoto. Sim, eu acho que o mundo mudou, né, Klaus? Sim. As pessoas querem... Eu contratei uma pessoa para ser minha consultora agora, que ela mora em Sorriso, Mato Grosso. Ela é muito, muito, muito boa. Qual é a chance de eu contratar essa pessoa de Sorriso, Não, a gente Mato Grosso? A gente tem consultor do Chile, né? O cara do Chile trabalha aqui, tem os clientes daqui. Eu tô atendendo um cliente na Espanha e 2 nos Estados Unidos. É isso. Como é que eu... Mudou. Mudou. Então, eu acho que é isso. Mas eu gosto muito, e eu acho que é o meu perfil de liderança, ele é muito do educar, do estar junto, da volumetria de tempo junto. E aí o presencial muda, assim. Eu acho que principalmente quando você tem um time muito júnior, o tempo de qualidade que você chamaria a pessoa, que você faria mentoria, é diferente, né? Assim, o GentiLab era full remoto. A gente nunca teve escritório. Sim. A Eduz, eu tinha 140 desenvolvedores lá, 90% remoto e iam para o escritório de vez em quando. Então, assim, tem coisas que dá para você tocar muito bem remoto. Agora, time comercial, enfim, tem coisas que a gente coloca. Então, são aprendizados, eu acho que a gente vai entendendo um pouco e refletindo, né? Como é que organiza isso. Mas é isso, tem que funcionar. Fale mais sobre Harvard. O que você viu lá que é uma dica? Que é o baita programa. Ele tá falando assim, ele já me falou assim... Tem que ir. Ele falou, tem que ir agora. Tem que ir agora. Ele tá dizendo que ele virou pra mim e falou assim, você está ficando velho, tem que ir. Ele falou com outras palavras, mas eu tô sintetizando. Não, eu disse que eu acho que esse é o momento certo de você ir, falar com a Raquel, falar com os filhotes. Não, mas 20 dias de boa. em Boston, em Harvard, não tem.
É de boa. É de boa. Mas quando tá lá... Tá frio? Tá frio. Fui esquiar um dia lá, menos 29 graus, cara. Ei, delícia. Eu fui para um curso. Harvard tem 3 jeitos de você virar aluno de Harvard, né? O primeiro jeito é você fazer a graduação. Segundo jeito é o MBA. E o terceiro jeito é o OPM, que é o curso que eu estou fazendo. O OPM, ele basicamente é para empresários já consolidados. A sigla é Owners, né? Owners, President, Management, é isso. Né? Só para traduzir, donos, presidentes, gestão para donos e presidentes. Vai, isso, 180 pessoas de 67 países. Então, assim... Torre de Babel total. Total. Tinha algum brasileiro além de você? Tinha muito brasileiro. Brasileiro é muito presente lá. A gente tinha quase 30 brasileiros, cara. De 180? Caramba! 20 e poucos por cento. 20 e poucos por cento. Quase 20%. Formaram até uma patota já. Muito. Bons amigos meus saíram de lá. Né? 30 e pouco de 180. 17, agora a gente tem almoço aqui. Assim, já isso. Confidentes, né? Eu acho que o grande ganho desse segundo módulo foi... 20 dias vira brother, né? Vira brother. E aí, o curso é 3 anos e você vai 20 dias por ano. Então, você acaba ficando muito próximo da galera e tem o seu living group, que é as pessoas que você mora junto, que são 8 pessoas. Então, você fica num andar com uma copa no meio, com uma cozinha e tal, e 8 quartos. Então, todo mundo sai, acorda junto, estuda junto, fica junto. E aí, olha que interessante. Esse meu grupo tinha um paquistanês, um indiano, E Paquistão e Índia no mesmo andar. Deu merda, não? A Caxemira ficou no meio? Ucraniano. Caraca. O russo. Porra, fudeu. Só faltou um iraniano e um israelense. Mas tem muito, cara. E é engraçado como... A gente tem uma percepção midiática dos conflitos que é muito diferente. Claro. E é muito interessante, assim, porque eu falei para você, a média de idade são 47 anos. Talvez os 40% de lá são herdeiros e muitas empresas acima de 100 anos. Caraca, então, assim, que legal. Múltiplos bilhões de dólares. Sim. Maneiro. Então, é um nível de discussão mundial e de amadurecimento do negócio. E tem... Com certeza tem níveis para determinados assuntos onde, tem gente que está lá na frente avançado falando de coisa e você está discutindo discussão chupetinha, né? Você está ainda no... Muito, assim, por exemplo, a gente é um país muito ruim de discutir geopolítica e macroeconomia. Pra caramba. É muito local, cara. Muito local. E eu tava lá, e quando você vai discutir com Israel nasce para vender para os outros. Ele não consegue vender lá dentro. Então, assim, então você imagina, um dos caras que estavam lá é o dono do Domo de Ferro de Israel. Então, cara, a gente tava jantando... E ele vendo o bagulho dele funcionando lá. Os mísseis não estão chegando, estão sendo... É muito doido. E aí, várias outras pessoas. Então, assim, a gente tem várias discussões muito, muito interessantes de níveis de maturidade. E aí, eu brinco isso, ver uma síndrome de impostor, que será que eu consigo contribuir para esses caras? Sim. Assim, imagina, assim, são múltiplos. E aí, foi muito interessante, porque pouquíssima gente é de tecnologia lá. Quando eu sentei e fui para digital e tecnologia, cara, meu olhar, e é muito interessante na sala de aula, a gente se prepara, o cara dá um caso para cada, né, modelo de Harvard. Ele dá um caso para você, fala, esse é o caso do Bugs aqui, você lê o caso do Bugs, ele chega lá, code call, Klaus, o que você faria na situação do Bugs? Você venderia ou não venderia a empresa? E começa assim, e aí dali você constrói a narrativa. Com 90 pessoas, dividido a sala de 90. E aí você começa a discutir, mas imagina, você está discutindo com gente de 67 anos, presidente de Banco Mundial, e você está discutindo com gente mais nova, né? Sim. Então, para mim foi um negócio, assim, de verdade, eu brinco que é a Disney do adulto, sim, eu aprendi muito. Tenho mais ainda a última, que é a formatura agora, mas talvez duas... Ano que vem, né? Ano que vem. Os 2 maiores aprendizados para mim... que foram muito game changer. O primeiro é o quanto a gente é local. Assim, realmente entrar nas discussões. Provinciano, né? Provinciano. Porque o Brasil ele é muito grande. Então você consegue montar para vender aqui dentro. E aí quando você começa a explorar... Não, eu falei isso ontem, eu estava falando macroeconomicamente, né? Assim, o pessoal está desesperado com questão de guerra e tal, etc. Eu falei assim, olha, eu estou tirando guerras nucleares, né? Estou dizendo assim, se o mundo todo se fecha, talvez o único país que é autossustentável e consegue virar com o próprio umbigo sem depender de nada é o Brasil. Total. Nós somos autossuficientes em petróleo. A gente é autossuficiente em água e energia. Limpa. A gente é autossuficiente do ponto de vista de mineração. A gente é autossuficiente do ponto de vista de consumo. A gente é autossuficiente de agrícola, né, e tal, etc. A gente
passou por um período de desindustrialização, então a gente está com um problema de tecnologia e tal, etc. A gente teria que se reequipar, mas é capaz de fazer. Só tem uma coisa que a gente não teria, que a gente teria que... Eu brinco, né? A gente teria que dar um jeito com a Argentina. Porque a gente não tem trigo, a gente tem que comprar o nosso trigo da Argentina, a gente vai ficar sem pão francês. Então, mas fora isso, tá tudo certo. Assim, é bizarro parar, né? Assim, o Brasil a gente olha muito para dentro, né? É muito grande, mas ao mesmo tempo, né, Cláudio, assim, quando eu falo São Paulo tem 20 milhões de habitantes, você fala muito é pouco. Aí todo mundo fala, muito. Cara, você vai lá com os indianos e com os chineses... Os caras falam, cara, 20 milhões é a cidade 20 de milhões Campinas aí do lado, entendeu? Copacabana. Shenzhen tem 60 milhões, então assim, então o mundo está mudando, uma velocidade muito rápida. E aí você vê lá, né, boa parte dos meus amigos lá, assim, tinha parte cristã, tinha parte muçulmana, tinha parte católica, judeu, vivendo junto, convivendo, coexistindo de um lugar... Zero falando de conflitos, zero falando de ataques, assim. Então, eu acho que... É outra cabeça, né? O cara que vai para Harvard, né? o cara tem uma outra cabeça ali, né? E muita discussão de longevidade, de cuidado com o planeta. Então, para mim, foi muito valioso nesse lugar. Legal. E o segundo lugar, de verdade, assim, foi um lugar de abrir a cabeça em tamanhos de cifras mundiais, cara. Assim, a gente aqui também fica nesse lugar de... Eu falo o quanto eu faturo lá pros caras, os caras falam, não, peraí, mas aí se divide por 5 dinheiro de pinga, isso aí. Então, como lá muita gente tem empresas de mais 60, 70, 80 anos, o cara já tá em múltiplos bilhões de dólares. Então, você começa a discutir e é uma coisa que eu tô puxando muito pra galera, tá do digital. O cara fala assim, menos, né? Menos. Vamos trabalhar, vamos empilhar resultado. Vamos... quando a gente dolariza a nossa economia, a gente Então, assim, a economia real, e aí, economia real, né, Klaus? 90% da galera lá é economia real. Real estate, assim, imobiliário, ferro, indústria. Mineração, agrícola. Coisa de pegar. É coisa de pegar. Os casos de startup, quase sai a briga na sala. Porque os caras falam, isso aí é bullshitagem, cara. Startup vendida por... Não, velho, isso aqui existe valuation. É um financeiro lá, professor financeiro, construindo a valuation. A gente Por isso que outro dia eu tive uma discussão disso numa conversa sobre NFT. Não, deve ser uma conversa louca, né? O cara de 100 anos demais. De empresa, sei lá, de aço, uma parada assim. Discutindo com um cara de startup que vendeu um plano de negócio, basicamente. Eu trabalhei numa empresa centenária, né? Eu trabalhei na Sul América. Sul América agora deve estar batendo 150 anos. Cara, você trabalhar numa empresa que na época eu trabalhava lá tinha 120, 125 anos, é outra parada. Né? Você tem uma outra dimensão do que o barco não balança todo dia. Não, entendeu? Assim, como assim? Eu fui fazer o relatório anual da Sul América, tinha o relatório, tinha a primeira apólice de seguro de vida do Brasil, que foi feita pela Sul América, e a foto do primeiro sinistro de carro que teve no Brasil também tá lá. Cara, as bizarrices, como assim, cara? É muito louco. O 1900, você ia ficar maluco. 1929, o primeiro sinistro de carro. Teve um caso chamado Dr. Jones. O cara montou uma escova de dente giratória, que era uma escova de dente, e ele tava faturando ali 5 milhões de dólares, ele vendeu por 1,4 bilhões de dólares. 5 milhões... para 1,4 bilhões. Quem comprou foi a Johnson & Johnson. E aí, cara, a galera massacrou. A Johnson & Johnson é retardada e tal. E aí, olha que louco. Porque os caras levam o CEO da Johnson & Johnson lá na sala de Harvard para falar por que ele comprou por 1,4 bilhões de dólares. E aí começa uma loucura. A sala explode, porque os caras, porra, isso aí... A decisão, eu ia dizer que ele é esquizofrênico. Não é possível que comprar um negócio fatura 5 milhões por 1,4 bilhões. No primeiro módulo, a gente discutiu por que a valuation, se você faria valuation ou não faria valuation. E a gente viu o presidente da Johnson & Johnson falando por que ele comprou. Longa história curta, o mercado de escova de dente dele era mais de $1 bilhão. E a preocupação dele é que o Walmart ia comprar essas startups se ele não comprasse. Entendi. E aí o Walmart ia matar a cadeia de distribuição da escova de dente. Ele falou, cara, eu tive que intervir e conseguir fazer. E aí, a pergunta uma barreira. Você no financeiro, você compraria por 1,4 bilhões ou não? Vamos ter que fazer conta, né? Aí a segunda Unit 2, esse caso foi pro financeiro, foi pro professor de finanças. Fala, cara,
você comprar, fecha a conta ou não fecha a conta comprar por 1,4 bilhões de dólares? E aí ele fala, Você tem que fazer uma conta para saber qual é o potencial de perda de faturamento que você tem. Não, tem a perda de faturamento, mas também tem o faturamento, né? Se ele montou um cash flow descontado para fazer isso. Mas o efeito é 5, 10% do total do faturamento. Mas se ele projetou, se ele não, mas beleza, ele compra. Já começamos a discutir. Se ele compra e acha que essa escova, mas é animal discutir o caso, cara. Se ele acha que essa escova vai representar mais de 10% do total de vendas dele no futuro, tá errado. Não vai. Mas eu acho que tem um aspecto que ele falou que é importante, que é tipo, o cara fechou o principal canal de distribuição. Não, se ele fechar, comprar para travar, beleza. Mas pra mim a conta maior tá na perda, não no faturamento. Mas eu vou falar um negócio assim, obviamente a gente tá discutindo um caso hipotético. Você lê, porque é muito legal. legal. A gente nem leu, a gente só tá aqui baseado. Tinha escova de dente. Tinha escova de dente manual e tinha escova de dente elétrica. A manual custava $3, a elétrica custava, sei lá, $30. Isso. Esse cara posicionou em $15. Então esse cara tava num lugar ali que era um oceano azul, fez uma produção de patente ali e montou. O cara montou, aí o financeiro começa a falar assim, e aí, a conta fecha ou não fecha para comprar esse negócio? E aí eles tinham projetado o primeiro ano vender 20 mil, que o cara fez uma valuation normal, né? Cara, os 8 meses pagou o investimento, cara. O cara montou o negócio, botou uma distribuição de Johnson & pagou. Então, assim, é louco porque a gente discute e, obviamente, tem um viés do caso da gente olhar pro lugar que a gente faz. Mas mas eu acho que aí é essa história, né? É o potencial que aquilo tem de virar. Eu não conheço o caso todo, isso, então é uma aposta. E aí é muito interessante, porque na primeira veio o CEO falando, no segundo veio o CFO falando com o CEO. Então tem os vídeos gravados, porque eles vão dar aula em Harvard. Quando o caso lança, ele vai apresentar. Legal. Então qual que é a preparação? A gente recebe 30 dias antes 1000 páginas de case em inglês, lê todos os cases, anota, vê o que você faria, responde as perguntas e vai pra aula. Então assim, Harvard foi um negócio... Klaus, daqui 2 anos a gente vai gravar de novo aqui e eu quero saber se você foi ou não foi. Não, mas eu já falei, eu falei com a Raquel que eu queria ir para o PM, mas esse ano não dava. Eu botei, eu acho que a gente chegou a falar, né, que eu botei no planejamento, eu cheguei a escrever lá. Botei South by Southwest, que eu também não vou. Vou lá, semana que vem tô lá. Não vou, cara, não vai dar. Não vai, não consigo ir também. Eu tenho que parar de botar outras prioridades. A gente tá nas métricas de energia, nossa, aqui, ó. É isso. Muito bom. Mas pra mim foi uma coisa game changer. Agora eu vou pro outro oposto, que é o SXSW, que aí é só inovação, piração, o que vem pelo mundo nos próximos anos, né? E eu gosto de ficar nesses dois polos de gestão e inovação pra gente... Abre a cabeça e o outro volta pro manter o pé no chão. Funciona, como é que aplica isso hoje, né? Perfeito. Então, eu acho Empreender é legal, Rô? Pra gente caminhar pro final, você gosta de empreender? Empreender é legal? Porque pra galera que tá vendo a gente, né? Porque no final é isso, né? Tem prós e contras pra caramba, mas assim, empreender é legal? Klaus, eu acho que eu sou um cara... Preenche a sua vida. Eu sou anti-empreendedorismo. Eu sou um cara anti-empreendedorismo. Eu acho que empreender é pra pouquíssima gente. Tá. Que é o diferente. A maioria das pessoas na internet fala que empreender é pra todo mundo. Eu acho que empreender tem que ter certos skills que pouca gente tem. Mas você pode coempreender e você pode intraempreender. Então, arrumar alguém que está empreendendo e vir junto, e aí você constrói equity junto e faz, né? Mas assim, tem aquela primeira pessoa, aquele hustler, que eu acho que são poucas pessoas, que dariam certo em vários tipos de negócio. A gente brinca no digital, né? Pô, aqueles caras deram muito certo. Aqueles caras deram certo porque eles dariam certo em qualquer coisa. Sim. Não pelo porque digital. Eles são eles, né? Porque eles têm, né, uma certa... O drive. E, então, assim, a primeira coisa eu acho que empreender, você tem que pensar muito. Eu admiro muito quem fala, cara, fiz uma rescisão, peguei, vou comprar uma franquia de um restaurante e vou abrir uma porta para a rua. Eu falo, cara, é muita coragem, mas a gente está com estatística aí, em 5 anos, 84% das empresas fecham em menos de 5 anos aqui no Brasil. Então, assim, como é que você joga numa roleta que 85% de chance de você perder? É meio maluco. É meio maluco. Então, eu acho que... Mas é que, sem cortar a tua linha de raciocínio, é que o brasileiro não empreende porque quer. Ele empreende porque é a única opção dele continuar vivendo. Ele é jogado ao empreendedorismo. É diferente de querer empreender. É isso. E quando você empreende, eu acho que você tem que entender a jornada de... Primeiro eu vendo hora, né? Então eu rodo Uber lá e tal. Depois você começa a cobrar mais caro. Depois começa a vender conhecimentos. Começa a fazer a jornada do empreendedorismo, né? Eu acho que muita gente erra nisso. De falar, cara...
tô vendendo hora, nem tô tão cheio aqui no consultório e eu quero, sei lá, juntar todo mundo numa mentoria em grupo. Então, assim, tem uma jornada para você construir isso. Pra você que tá aí, ó, essa história contada de outra maneira, com a minha narrativa, está no Centro de Treinamento Gigante. Porque eu literalmente conto essa história. Venda a hora, venda não sei o que, depois não sei o que. Cobra mais caro, Cobra mais caro, enche a agenda, literalmente. Faz o playbook. É isso, exatamente. Faz o playbook. Segue o jogo da vida, né? Segue o... E a segunda coisa aí, respondendo a sua pergunta, empreender não é legal, cara. Assim, quem fala que é legal tá mentindo. Empreender é dolorido, empreender dá trabalho, empreender tem um custo emocional muito alto. A gente estava conversando antes do podcast aqui. Os BOs que tem, né? Empreender é legal no Instagram, né? Não é legal na vida real. Assim, você tem que entender que é um trabalho como muitos outros, que tem prós e contras. O que eu acho que é a liberdade, né? Se todo mundo busca a liberdade ao empreender, eu acho que ela vem depois de muito tempo. A gente está com um caso agora, uma pessoa... Então, vou fazer a pergunta diferente. Que talvez você diz assim, puta, não é legal, mas você é feliz. Sou feliz. Empreendendo. Sou feliz. Entendeu? É porque tem uma dinâmica, ele falou, porra, me decepcionou essa resposta do Ricardo agora, não empreendendo. Não. Que, assim, tem um... Sim. Eu sou feliz, mas eu acho que... Eu fiz alguns movimentos na vida, depois que comecei a empreender, de tentar voltar para grandes estruturas, eu entendi que eu virei um empreendedor. Então, assim, eu tenho não só os skills para empreender, como os skills para... Então, hoje, eu acho que eu equilibro muito bem essa montanha-russa e eu acho que eu gosto do jogo. Então, assim, o legal, eu acho que ele vem depois de um tempo que você entende quais são os seus skills. Sim. Mas eu acho que o principal ponto é você entender quem são as pessoas que estão junto com você na jornada. Porque a gente brinca, para fechar o raciocínio, todo negócio bom tem que ter 3 pessoas: hustler, hipster e hacker, né? Assim, a gente fala no Vale do Silício isso. Tem que ter aquele cara mais hustlerzão, aquele cara que vai capinando, abrindo um mato, né? Eu sou esse cara, assim, eu gosto disso. Aí tem que ter o hipster, que é o cara mais criativo, que vai falar assim, cara, peraí, vamos organizar. E tem que ter o hacker, que é o cara que põe a parada para operar. Ficar em pé. Exatamente. Se você montar esse time e você entender muito bem a sua posição, empreender vai ser um tesão. Porque aí você vai falar assim, beleza, tem outras pessoas juntos. O que a maioria das pessoas faz hoje é montar um negócio e falar assim, cara, vou sair. Então, eu acho que empreender vai ser do cacete para você se você conseguir entender qual é o seu pé direito e onde você sabe jogar. Aí você começa a crescer. Mas não quero te decepcionar, que não é legal. Vai, Nath, faz a pergunta final aí, aquela nossa pergunta tradicional. Para você que está assistindo aí e é empreendedor, não fique desanimado. Não desanime, Porra, anticlímax. Sacanagem, se for de sacanagem. Não é ficar desanimado. Procura o Klaus, vai lá. Deixa ele organizar o seu negócio e aí você vai... Acha as pessoas certas para te acompanhar. É isso, exatamente. Muito bem. Pergunta final. Ricardo, obrigada por estar aqui. Pergunta final. Para você, o que é ser um gigante em escalar negócios? Um gigante em escalar negócio. Pô, essa pergunta é difícil para deixar por último, mas eu vou voltar para o Klaus. Eu acho que gigante em escalar negócio é você realmente viver o seu propósito. O Klaus também ajuda muita gente aí, né? Eu acho que tem negócio que muitas vezes não tem nem receita e impactam milhares de vidas. Então, eu acho que se você consegue achar o seu propósito e quem são as pessoas que você vai impactar, eu acho que você está escalando e aumentando a mensagem. A gente fala a grana vem isso, naturalmente, né? A grana vem naturalmente, o resultado vem naturalmente, o impacto de vidas vem. Então, escalar não tem a ver só com o financeiro. Eu acho que escalar está muito mais ligado ao impacto da sua missão. Eu defendo isso com unhas e dentes. Toda vez que a gente constrói lá dentro propósito, meta, a gente fala, cara, é isso. Mais gente junto, mais feedback positivo, mais... Cada empresário que você impacta mais 60, 70, 80 pessoas que estão embaixo dele como colaborador, né? Então isso começa a aumentar a mensagem. Boa! Massa. Tá entregue! Fui!